Boa tarde a todos. Boa tarde a todos conectados do FIS 21. É um prazer ter a oportunidade de moderar essa discussão com dois ilustres convidados. Agradeço muito ao convite também da organização pela possibilidade de estar presente. Como já apresentados, temos aqui dois ilustres convidados conosco, o Dr. José Marcelo de Oliveira, CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Edson Pereira, CEO da Fresenius Medical Care no Brasil. E nós temos, naturalmente, nos últimos praticamente 2 anos, uma mudança radical sobre o conceito de trabalho remoto, né? Trabalho remoto sempre foi uma discussão existente e presente em grande parte das empresas, mas ela, de certa forma, provocou uma onda devastadora em todos os setores nos últimos 2 anos, e o setor de saúde não foi diferente. Não só o setor que produz, o setor da cadeia produtiva, mas em especial no setor da linha de frente, o setor assistencial, sempre concebido por uma natureza de ter toda a sua infraestrutura próxima ou ligada ao cuidado da assistência ao paciente. Muita coisa aconteceu nesses quase 2 anos que levaram a uma profunda reflexão sobre o trabalho remoto, sobre a conexão também entre médico e paciente e outras formas de relação que nos trazem para essa discussão extremamente rica. Nós vamos conduzir uma dinâmica com cada um dos convidados abordando um pouco da experiência e dessa perspectiva do futuro do trabalho remoto na saúde, em diferentes olhares. Vamos ter 10 minutos para cada um dos nossos convidados explicar e exemplificar um pouco da sua experiência e dessas projeções, e depois temos mais 10 minutos para perguntas dentro da nossa própria moderação ou, eventualmente, perguntas que poderão ser encaminhadas pelo chat do evento. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. José Marcelo de Oliveira, que é o CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado pela presença e um prazer te ouvir pelos próximos 10 minutos sobre esse tema. Obrigado, Alexandre, pela moderação, pela me apresentar aqui no painel, e também agradeço a organização pelo convite. É um prazer ajudar a pensar em temas candentes para o setor de saúde, né? O nosso objetivo é sempre estar desenvolvendo o setor da melhor maneira possível, pensando na sua sustentabilidade. E o trabalho remoto, foi no início da pandemia, e ele é uma alavanca de sustentabilidade do setor aqui para nós, prestadores de serviços em saúde, né? O Oswaldo Cruz é um centro hospitalar, né? Um centro médico, um centro hospitalar de alta complexidade, e atraiu uma demanda grande de pacientes que buscavam cuidados agudos aí por conta da pandemia, e também teve que se manter ativo para atenção das outras condições clínicas, além do Covid, naturalmente, né, como doenças cardiológicas, doenças oncológicas e tudo mais. Então, a visão e aí a experiência que a gente pode compartilhar é que no início da pandemia, instituições como a nossa, né, e todo o setor foi reativo na adoção do trabalho remoto, porque não fazia parte do nosso planejamento de curto prazo, né? O setor pensava assim, né? Isso já vinha como uma mudança aí contemporânea dos modelos de trabalho, né? Associando estilo de vida, mais eficiência, uso mais racional dos espaços e tudo. Então, não era um tema totalmente novo, mas na prática, o primeiro momento foi um momento reativo, né? E isso criou uma percepção que me preocupou muito como gestor principal, né, de uma instituição de alta complexidade, que é como que a cultura da instituição lida com essa situação, porque nem todos podiam fazer trabalho remoto, né, porque a natureza da prestação de serviço requer um profissional na ponta. Então, a turma de back-office normalmente foi o grupo que mais
experimentou essa condição, né? E em um certo momento a preocupação é por que só alguns poderiam fazer o trabalho remoto e não todos, né? Essa é a condição quando a gente não está totalmente planejado para lançar um trabalho dessa natureza, né? Então, introduzir esse tema era obrigatório porque você estava em linha com as melhores práticas de contenção da pandemia, que é reduzir a circulação de pessoas, mas também tinha um quê, entre aspas, de privilégio, e isso preocupava muito. Então, a implantação nesse ambiente requereu muita comunicação, muita boa vontade de todos, né, de quem tinha que estar no ambiente hospitalar e de quem estava distante, porque, por outro lado, as pessoas que estavam experimentando esse ambiente, elas se sentiam distantes da instituição. É natural de um profissional que vive esse dia a dia gostar do contato pessoal, do contato individual, aquele almoço com os amigos e tudo mais, né? Então, a gente evoluiu muito desse momento de reativo, vamos dizer assim, emergencial, para uma segunda fase, que é uma fase mais estruturante, onde as instituições começaram a prover recursos, a pensar, bom, essa modalidade ela veio para ficar, então quais equipes que realmente são elegíveis para isso, em que momento, em que modelos que a gente vai operar. Então, isso trouxe um segundo momento de reflexão para nós, de desenhar um modelo. Então, aonde a instituição provê recursos, provê método, provê suporte, e nesse momento, né, rever suas políticas e estabelece políticas, né? Porque vários profissionais hoje, na nossa experiência, têm buscado essa característica quando eles escolhem o local para se trabalhar, se eles vão ter essa possibilidade de trabalho remoto, porque acaba combinando o melhor uso do tempo, né? Porque o deslocamento aqui na cidade de São Paulo, que é onde estou baseado, mas também no Rio de Janeiro e em outras capitais ou cidades maiores, é sempre um problema, um desafio, né? Então a gente começa a se alinhar a isso, né? Então a gente tem uma frente de trabalho com grupos internos, pegando as percepções, e também as grandes instituições do nosso porte, compartilhando as práticas, porque aí é todo um setor se movimentando, né? Então, tentando trazer dados objetivos, né, entre vantagens e desvantagens, o que a gente tem capturado? O impacto positivo no clima e na equipe, quando isso é estruturado, né? E aí isso vai ser um ponto de atratividade para uma parte da nossa força de trabalho, né? O modelo híbrido é um modelo que vai combinar aparentemente melhor com esse futuro que a gente vai estruturar, onde 2 ou 3 vezes por semana haverá uma presença, e aí isso feito como um sistema de rodízio, né? A gente já percebe que nas entrevistas dos novos colaboradores, essa indagação já vem por parte desses colaboradores, né? O gestor ser preparado para ele aprender a liderar nesse ambiente onde o contato visual ele passa a ser secundário, mas ele também tem que saber promover a interação desse time virtual, mesclando atividades presenciais com um dia a dia virtual, né? E quais são as preocupações, né? Como que a gente realmente estrutura dentro de uma política o suporte definitivo para essas atividades, né? Quais são os riscos dessa atividade nesse novo modelo, né? O controle de jornada, tempo de disponibilidade, interações, né? Tem uma questão que é cansativo o dia a dia, né? Acho que todo mundo já viveu isso, né? De várias entradas,
não tem aquele intervalo, então uma reunião seguida da outra, os horários se estendem e o estresse emocional não é desprezível nisso. E a própria qualidade, né, das conexões e dessa interação virtual, né, para a gente não perder eficiência nesse novo ambiente. Não há dúvida que ele tem vantagens, como as plataformas digitais estão transformando a vida, né, na pessoa física e também aqui no nosso trabalho no dia a dia. Então, é um contexto, na minha opinião, que é um contexto favorável de transformação. Mas ele requer essa preparação, essa reflexão de como avançar com uma força de trabalho que vinha acostumada com um modelo mais tradicional. E os hospitais, né, que são as instituições de maior complexidade, eles são mais tradicionais, né? Assim, na minha passagem pela medicina diagnóstica, quer dizer, é um outro ambiente, que você pode até ter um pouco mais de flexibilidade, porque o nível de interação com o próprio paciente, ele é menor. No centro de alta complexidade, todos os colaboradores vivem essa intensidade de um ambiente de urgência, de um ambiente de rápida tomada de decisão. Independente se ele está presencial ou se ele está remoto, essa pressão da solução no tempo real, ela é maior do que aquela atividade mais cadenciada, né? Então, vamos pensar numa atividade de back-office de hospital, autorização de um procedimento. Tudo bem, essa é uma atividade, entre aspas, burocrática, mas ela acontece num paciente que está, por exemplo, numa sala de emergência, aguardando uma internação para uma UTI. Então, toda a cadeia tem que trabalhar com esse time frame, e isso traz pressão no sistema, independente se é um trabalho remoto ou se é um trabalho presencial, tá? E um segundo elemento para colocar aqui nesse início de debate é que o paciente também demanda serviços remotos. Então, essa capacidade organizacional de interagir com pessoas remotamente, ela vai aumentar, né? O processo de triagem antes do paciente chegar numa emergência, monitoramento remoto de sinais e sintomas, interações, telemedicina, prescrição eletrônica, quer dizer, todo esse ambiente veio para ficar, né, na minha perspectiva, porque ele agrega valor e as instituições vão caminhar nesse desenvolvimento como organização, tá? Então, Alexandre, para esquentar aqui o debate com a minha perspectiva, é assim que eu encerro essa primeira participação, te devolvendo a palavra. Fantástico, obrigado, doutor José Marcelo. E uma pesquisa divulgada essa semana no Valor, ou no final da semana passada, citou que mais de 2/3 das mulheres pretendem eventualmente mudar de trabalho se uma condição de flexibilidade não for fornecida, né? Claro que numa pesquisa muito mais ampla, muito mais genérica, mas é um número muito forte. Era uma pesquisa bem específica e que conecta muito com um dos seus pontos de destaque, que foi essa questão ao mesmo tempo de possibilidades de um contexto favorável de transformação. É o impacto que liga isso a todas as demais transformações digitais. Bom, excelente introdução do debate. Eu passo a palavra agora para o Edson, que lidera, enfim, no Brasil, uma empresa multinacional com presença em muitos países e também, embora na cadeia produtiva, também ligado a uma linha de frente muito crítica em virtude das condições que a empresa endereça, especialmente nos doentes renais, como uma das principais cuidadoras da saúde renal do mundo. Edson, obrigado, e queria te ouvir um pouco, então, sobre como foi esse período e como você projeta um pouco dessa transformação do trabalho remoto na saúde. Obrigado. Tá bom, obrigado, Alexandre. Eu também queria agradecer ao Josenir e toda a equipe FIS, né, pelo convite. É uma honra poder estar participando de ter esse espaço
para poder compartilhar ideias e discutir um pouco do futuro do trabalho remoto com vocês, né? E se me permite, Alexandre, eu acho que nem todos que estão nos ouvindo conhecem o Grupo Fresenius. Se me permite, eu queria só explicar um pouco do que é o Grupo Fresenius, né? Nós somos uma empresa, uma das maiores empresas de saúde do mundo, como você mencionou. Estamos presentes aí em 150 países. Temos cerca de 330 mil colaboradores. Ofertamos um portfólio bastante amplo, né? Contemplando produtos farmacêuticos, insumos médicos, equipamentos, e também prestamos o serviço, né, na divisão Medical Care, que é a divisão que cuida da diálise, cujo eu sou presidente da operação no Brasil. No mundo, essa divisão trata em torno de 110 mil pacientes. Temos também uma divisão hospitalar, a Helios, bastante grande, com cerca de 150 hospitais na Europa, além de diversas clínicas de baixa complexidade. E também, acho que vale mencionar, né, esse ano a Fresenius alcançou o 5º lugar no ranking das maiores empresas globais de saúde no desenvolvimento de tecnologia. E antes de entrar no trabalho remoto ainda, Alexandre, eu gostaria de contextualizar um pouco a situação da diálise no Brasil, e rapidamente eu faço o link com o trabalho remoto e vai ficar muito claro que urge a necessidade de avançarmos com esse tema, né? Então, sobre a diálise no Brasil, os desafios são enormes, né? Para vocês terem uma ideia, apenas 7% dos municípios brasileiros possuem um centro de diálise, o que obriga pacientes a se deslocarem por horas, por quilômetros, para receberem seu tratamento. Um outro ponto importante é a escassez de médicos especializados. Hoje no Brasil temos cerca de 4.700 nefrologistas, o que representa aí menos de 1% dos médicos ativos. E se a gente considerar que cerca de 10% da população possui algum grau de disfunção renal, pelos nossos cálculos, para ter uma atenção adequada, seria necessário ao menos o dobro de profissionais. É uma especialidade também que vem atraindo poucos médicos jovens, né? Muitos programas de residência, mesmo em grandes centros como o Rio de Janeiro, passa anos que não tem um único candidato. E assim como todas as doenças crônicas, né, dado o envelhecimento da população, o número de pacientes renais aumentou substancialmente na última década, foi um aumento de 70%. Hoje temos aí cerca de 150 mil indivíduos sendo tratados cronicamente, mas se a gente fizesse um paralelo com outros países vizinhos aqui da América Latina, dado o tamanho da população, nós deveríamos ter pelo menos o dobro de pacientes renais, né? E nós simplesmente não encontramos esses pacientes porque eles estão morrendo por outras comorbidades associadas à doença renal. Então, uma ausência de diagnóstico no momento adequado torna totalmente ineficaz a linha de cuidado desse paciente, né? E existem outras opções terapêuticas, como a diálise peritoneal, que permite o paciente realizar o tratamento dialítico em sua residência, sem o auxílio de um profissional de saúde, o autocuidado, né? Mas aí, infelizmente, devido à falta de reajuste do SUS, onde 85% dos pacientes renais do Brasil têm seu tratamento custeado pelo SUS, pela falta de incentivo econômico, essa terapia está praticamente deixando de existir no país, o que vai na contramão para os países. Então, agora, entrando assim exatamente no tema, né, do painel, trabalho remoto, eu vou compartilhar muito mais experiências da linha de frente. A nossa experiência de back-office é muito similar à do nosso colega José, do Hospital Oswaldo Cruz. Também tive aí os mesmos medos no começo, se isso ia funcionar, se não ia funcionar. E a gente sabe que uma atividade de back-office na área de saúde, se ela não funcionar bem, no final ela impacta o tratamento final e isso pode resultar no óbito de uma pessoa. Então é muito sério. Mas nossas experiências foram muito parecidas e tanto que eu estou aqui fazendo essa live da minha residência. Eu tenho ido ao escritório 2 vezes por mês
mais para encontrar as pessoas e tudo, mas de verdade nós temos feito reuniões estratégicas, aquisições, reestruturações, coisas que jamais poderíamos imaginar que seria possível fazer remotamente, estamos perfeitamente adaptados, estamos fazendo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos mais da linha de frente. A Fresenius acredita, né, que no futuro da diálise vai ser um tratamento muito mais na linha do autocuidado, né, do self-care, e um tratamento realizado em sua residência. Então, dentro dessa perspectiva, em 2019, a Fresenius fez um investimento substancial, uma aquisição de uma empresa nos Estados Unidos, na ordem de 4 bilhões de dólares custou essa aquisição, onde nós passamos a contar com um sistema de hemodiálise portátil de uso residencial, onde promove o autocuidado, e todos os dados desse tratamento são transmitidos remotamente para a equipe médica que está localizada em uma clínica ou em uma outra infraestrutura. Então, a gente vê aí um exemplo claro de como o trabalho remoto, né, pode ajudar a linha de frente. Nós temos no Brasil também essa opção de terapia da diálise renal em casa, mas no momento ainda ela é assistida por um profissional de saúde. E para esse segmento nosso, que antes também fazíamos uma visita presencial de elegibilidade da residência do paciente, a gente implementou uma série de processos e protocolos e hoje conseguimos fazer uma visita guiada por uma chamada de vídeo. Fazemos um checklist prévio da residência do paciente e um profissional de saúde capacitado consegue avaliar a situação de elegibilidade ou não dessa residência. Uma outra inovação bastante interessante para compartilhar com vocês, do ponto de vista de atendimento do paciente renal, que em geral ele apresenta muitas comorbidades, né? Nós temos o aplicativo MyCompanion, que permite aí uma fácil interface dos dados entre outros médicos que participam da linha de cuidado desse paciente. Então, você tem aí o cardiologista, geriatra, endócrino, oncologista, e esses profissionais podem acompanhar de maneira mais assertiva o histórico e a evolução do paciente de maneira remota através de um aplicativo. Eu também queria citar como exemplo o nosso centro de treinamento, que passou a atuar de forma muito mais remota. E não sei se todos sabem, mas cerca de 30% dos pacientes intubados com Covid necessitam de uma diálise aguda, bastante específica, chamada de diálise contínua. E a Fresenius, em outubro de 2019, lançou um equipamento chamado Multifiltrate, então, antes da pandemia, outubro de 2019, e tínhamos todo aí um plano de colocar esse equipamento no mercado, de treinamento, e aí fomos surpreendidos com a pandemia, onde apareceu de uma hora para outra um volume absurdo e que não tínhamos condições de treinar as pessoas. Então, criamos todo um protocolo, uma forma de tratamento remoto, de treinamento remoto dos profissionais de saúde que poderiam utilizar esse equipamento para o tratamento dos pacientes intubados. E isso, assim, reagimos muito rápido e foi muito gratificante ver que a gente conseguiu aí, por exemplo, treinarmos uma equipe de um hospital no sul do Brasil, de repente num dia ou na manhã de um dia, e à tarde estávamos treinando a equipe de um outro hospital, de uma outra instituição de saúde no norte do Brasil, e coisas que, com certeza, se não fossem o trabalho remoto, jamais seria possível, e tenho certeza que a Fresenius conseguiu ajudar aí a salvar algumas vidas por essa iniciativa. Também queria mencionar sobre, nós temos um sistema que chama TDMS, né, que é um sistema que capta os dados do tratamento de diálise diretamente das máquinas, né? E com isso a gente consegue liberar aí dentro de um turno de 4 horas, que é o turno de diálise de um paciente renal, em geral, cerca de 40 minutos desse profissional. Então isso devolve a ele um tempo para que ele se dedique à atividade assistencial
garante mais segurança, confiabilidade dos dados, mas a utilização desse TDMS junto com o nosso sistema de gestão de dados clínicos, né, o Euclid ou o Nefrosys, isso possibilita aí a geração de uma base de dados online, né, que transmite em tempo real para os profissionais de saúde a informação de todos os tratamentos que estão acontecendo no centro, permitindo aí ao médico responsável pela clínica poder gerenciar a evolução do tratamento de qualquer lugar, bastando apenas ter uma conexão com a internet. E só deixar claro, né, que toda esse trâmite de informação segue aí rigorosamente todas as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, Alexandre, eu procurei trazer aqui alguns exemplos específicos do setor de diálise, e vale ressaltar que estamos apenas engateando com esse tema, ainda vem por aí o 5G, que vai permitir, né, uma velocidade quase que instantânea da transmissão de dados de qualquer lugar do mundo. Temos também todo esse novo formato de interação, metaverso, né? A gente vê o FIS já utilizando, e a gente hoje pensa em metaverso muito mais nas redes sociais, mas o FDA já tem 12 plataformas tecnológicas aprovadas destinadas à saúde, utilizando esse conceito de metaverso, né? Então, é muito difícil prever todas as possibilidades futuras do trabalho remoto na saúde, mas o que podemos assegurar é que nos próximos 5 anos teremos uma realidade bastante diferente. E eu tive a oportunidade de assistir a um outro debate do FIS, e teve aí uma frase de um dos palestrantes que me chamou a atenção, e eu tomo a liberdade de repetir aqui, né? Ele dizia que o médico não será substituído pela tecnologia, ele será substituído por outro médico que esteja disposto a utilizar a tecnologia. Então, claro que no exemplo dele ele citou o profissional médico, mas isso vale para todos os profissionais, né? Se a gente efetivamente não se adaptar, não aprender a usar a tecnologia a nosso favor, nós vamos ser atropelados por essa onda e outros virão no lugar, porque é inevitável, né? Se a gente conseguisse, né, bloquear a tecnologia, parar o futuro, ainda estaríamos aí com carruagens, com cocheiros, e a gente vê que é só uma questão de tempo. Então, eu investiria o tempo e a energia que vai se lutar contra isso, muito mais em tentar aprender, dedicar e fazer parte disso, né? Mas é fundamental Sim. o debate, é muito importante refletir sobre as inúmeras possibilidades de trabalho remoto, e é um prazer fazer parte dessa discussão e, de alguma forma, poder contribuir. Tá bom? Alexandre, passo a palavra para você. Ótimo, excelente, Edson. Obrigado. Nós temos aqui uma pergunta do chat, e eu vou organizando um pouco aqui, dividindo um pouco as perguntas. A primeira pergunta eu vou endereçar aqui para o Dr. José Marcelo, e é uma pergunta do chat que diz o seguinte: como foi a, a produtividade, né, o impacto na produtividade dos colaboradores que trabalham especialmente nessa parte da relação entre fornecedores, ou entre todo o suporte que existe para a parte hospitalar com os médicos e com o hospital. Ou seja, a gente tem aí uma grande demanda de visitas ou de relações físicas que eram tradicionalmente existentes entre a estrutura do hospital e todas as empresas que prestam serviço a esse hospital. E essa relação, de certa forma, também deixou de ser física e passou a ser remota. Algum insight, alguma leitura dessa tendência da relação, de como as empresas passam também a se relacionar com os hospitais em virtude desta transformação? Uhum. Alexandre, assim, a reflexão que eu faço, a gente ainda não está vivendo uma relação normal, porque a solução de trabalho remoto, home office, está ainda em desenvolvimento, na minha opinião, né? E a gente não viu nada crítico, acho que a produtividade foi igual ou até aumentou em alguns momentos, mas muito provavelmente por conta de um esforço pessoal
de adaptação. Então, a gente contou muito com a capacidade do indivíduo e não com uma solução estruturada, né? E nem com todas as ferramentas e tudo mais. Porém, né, por outro lado, o Edson deu vários exemplos aí, como o cuidado de um paciente crônico pode se beneficiar dessas evoluções, né? E eu acho que fazendo uma estruturação da solução, a produtividade tende a aumentar, né? E a qualidade aumentar. A gente migrar para plataformas digitais que permitem muito mais rastreabilidade, previsibilidade e recursos complementares à capacidade humana, né, com inteligência artificial e monitoramentos remotos e tudo mais. Então, na interface de suporte para as equipes, eu não vi nenhum problema crítico, foi igual ou melhor, e eu vejo que isso tende a aumentar pelo avanço, pela maturidade que a gente vai passar, né, no ambiente de prestação de serviço, né? Estou falando justamente no ambiente de prestação de serviço. Perfeito. Antes de passar com uma outra pergunta para o Edson, doutor José Marcelo, uma curiosidade, muito mais numa perspectiva de alguém que faz também o desenho da visão estratégica das instituições. O impacto que essa transformação gradual, que o trabalho remoto tem provocado nas instituições hospitalares, você vislumbra, inclusive, um hospital, se você fosse planejar construir um novo hospital, né? Ele desenhado arquitetonicamente de uma forma diferente, inclusive, em que essa relação passe a de fato interferir na própria estrutura de como o hospital é concebido. Não me refiro à presença do leito e da UTI, do centro cirúrgico, acho que isso tem uma natureza. Mas como é que você vê isso impactando, inclusive, a ideia do que a gente, como sociedade, tem da estrutura física do hospital? Não, a gente reflete muito isso está na discussão estratégica, né? O hospital hoje já tem elementos virtuais, então a gente vê um hospital cada vez mais integrado com a sociedade, sem muros. Então a instituição do futuro, ela não tem muros, ela tem um espaço grande de convivência, e essa convivência mistura paciente com cuidador e com outros profissionais. Tem elementos de educação na área de saúde, porque a gente vai ter que capacitar todas essas equipes, essa força de trabalho para um outro modelo, inclusive outro modelo mental. Então, os braços de desenvolvimento organizacional, capacitação, ensino, educação aumentam nessa visão de futuro, porque as instituições vão ter que formar parte das competências desses profissionais, porque o tempo vai estar um pouquinho mais à frente do que os modelos tradicionais de formação. E um outro pilar muito forte é o pilar de inovação e pesquisa científica, porque o paciente, né, em prestação de serviço, o paciente é o nosso cliente, ele é parte do processo, né? Então a gente já tem interação no dia a dia. Agora, quando a gente vê esse momento de transformação acelerado, a gente vai ter que ganhar competência de criação, de inovação, de experimentação, né? Então, o caso do Oswaldo Cruz já tem essa característica de um espaço aí de quase 1.000 metros quadrados de inovação. Agora, como é uma instituição mais tradicional, tem 124 anos, esse espaço hoje está fora do hospital. Então, parte dos médicos vão para lá, parte dos profissionais vão para lá. No próximo desenho e revisão de espaço, esse ambiente vem para dentro e faz essa conexão, porque o cirurgião quer o recurso de realidade virtual para fazer o planejamento cirúrgico dele, o médico da emergência está monitorando o paciente, ele já sabe que esse paciente vai vir numa situação ABC. Muitas vezes, a instituição vai convidar o paciente a vir, porque ela percebeu os sinais clínicos de deterioração antes do sintoma, né? No outro modelo, o
o paciente ele tem que estar engajado no tratamento. Então, todo esse avanço que o teletrabalho traz, o cuidado vai ter que ter. E a gente vai para esse novo modelo, né? Essa pergunta é muito ampla, eu vou voltar para trás e dar espaço aí para as próximas perguntas. Não, perfeito, mas acho que fica a mensagem para todos os ouvintes de que não tenhamos dúvida de que a estrutura de concepção da assistência à saúde, inclusive na perspectiva arquitetônica e de processos e fluxos, será altamente impactada, não só pela tecnologia, como o Edson comentou, inúmeras tecnologias, mas também pela realidade desse trabalho remoto de inúmeras áreas, né? Edson, uma pergunta do chat para você. Como indústria, existe uma necessidade muito grande de prestar um serviço técnico e de informações médicas e de produtos e de inovação para a classe médica. E durante a pandemia, boa parte disso teve que se transformar numa visita online, né? Qual que foi um pouco da tua experiência desse trabalho remoto, de quem trabalha nessa linha de promoção do produto clínico com os médicos? Como é que foi a receptividade? O que você acha que fica dessa relação virtual, né, deste mecanismo de trabalho com, por exemplo, o profissional médico? Então, eu acho que uma vantagem que a pandemia nos trouxe é que ela obrigou a 100% da população mundial a fazer algo no mesmo momento, né? Então, seguramente, se não tivéssemos vivido esse evento da pandemia, muitos, seguramente nós, para fazer esse evento, nós estaríamos presencialmente, eu teria viajado a São Paulo, e assim eram os modelos de relações. Só que a pandemia nos forçou a encontrar um caminho de seguir com nossas vidas, e esse caminho foi a maneira virtual. Então, todos, como era o único caminho disponível, todos aceitaram muito bem, porque não tinha uma outra alternativa. E eu acho que no começo foi um período de adaptação bastante grande, onde se sentia aí, olha, olhava-se muito mais o lado vazio do copo do que o lado cheio, mas todo o contexto de pandemia prejudicou as nossas vidas também, pessoais. Mas com o tempo as pessoas foram vendo, né, o quanto se ganhava com isso, e muitas vezes um representante viajava 100, 200 quilômetros para ir a uma clínica, a um hospital, para encontrar com o médico, e o médico teve uma emergência e não pôde atendê-lo. Então era um dia bastante improdutivo. Então, assim como a gente fala que as atividades de back-office vai ser um modelo híbrido, né, onde você tem parte dos dias da semana presencialmente no escritório e a maior parte dos dias de maneira virtual, eu entendo que esse relacionamento com o médico, de promoção, de demonstração das novas tecnologias, também vai existir um modelo híbrido, né? Então, com certeza, o deslocamento para uma cidade onde vai consumir mais tempo e tudo, vai ser muito melhor planejada, e vão ter visitas mais frequentes e uma proximidade maior de forma virtual. E até mesmo durante esse caminho de 200 quilômetros se deslocando, que antes era bastante improdutivo, eu tenho certeza que hoje já se encontra formas de, naquele mesmo período, você estar eventualmente conectado com outros clientes. Então, eu acho que, ao contrário do que se fala que se distancia as pessoas, se você usar de forma adequadamente, eu acho que aproxima muito mais. Excelente reflexão. Bom, o tema é gostoso, porque ele é transformacional, ele é vivo e é dinâmico, mas nós temos naturalmente o nosso tempo para poder ouvir todas as demais palestras e conteúdos aqui do dia do FIS 21. Eu queria agradecer muito as pessoas que ficaram conectadas aqui, fornecendo o seu tempo e atenção para ouvir esses dois ilustres candidatos, esses dois ilustres convidados, perdão, e agradecer ao Dr. José Marcelo e agradecer ao Dr. Edson pela presença, pela explanação, e como a discussão é do trabalho remoto, né, eu deixo aqui um abraço virtual, não só para vocês, mas também para os nossos ouvintes e para o time do FIS.
Muito obrigado a todos e uma boa tarde e um excelente evento. Muito obrigado. Tchau, tchau.